When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. I can almost see that angel standing there and saying at the last, that seventh angel's message, time shall be no more. That little loyal bride will fly away into the arms of Jesus one of these days to be taken to the Father's house. Let's think of these things as we go along now. Quase posso ver aquele anjo lá de pé e dizendo no final da mensagem desse sétimo anjo: não haverá mais demora. Essa noivinha leal voará para os braços de Jesus um dia desses, será levada para a casa do Pai. Pensemos nestas coisas enquanto prosseguimos agora. Notice the ministry of the lion, the word, the ox, the labor and sacrifice, the cunningness of the reformers, and the eagle age coming in. That's to reveal and pick up these things and show them. Note o ministério do leão, a palavra, o boi, a labuta e sacrifício, a astúcia dos reformadores e a era da águia chegando, que é para revelar e apanhar estas coisas e mostrá-las. Now we find out in last night's service also the great mystery opened with this seal, which was absolutely contrary to my former understanding. Just presuming that it was right. Agora, verificamos no culto de ontem à noite também o grande mistério aberto com este selo, o qual foi absolutamente contrário ao meu entendimento anterior, somente presumindo que estava certo. Always allowed them souls there the altar to be the early Christian martyrs, but we found out last night when the Lord God broke that seal for us, it absolutely is impossible. It wasn't then. Sempre supus que essas almas debaixo do altar fossem os mártires cristãos primitivos, mas verificamos ontem à noite, quando o Senhor Deus abriu aquele selo para nós, que isso é absolutamente impossível. Não eram eles. They were gone on to glory, come on the other side, and there they was. We find out that they were Jews that would come up during the time from the calling now of the 144,000, which we get into tonight and tomorrow, and between the sixth and seventh seal, the 144,000 is called. Eles tinham partido para a glória bem do outro lado e lá estavam. Verificamos que eram judeus que surgiriam durante o tempo onde do chamado agora dos 144 mil, no que entraremos esta noite e amanhã, e entre o sexto e o sétimo selo, os 144 mil são chamados. And then we find out that they were martyrs that had been killed and yet had not been had white robes on, but their names had been on the Lamb's Book of Life, and they were given white robes, each one of them. E então verificamos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham estado
estado de vestes brancas, mas seus nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro, e foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. And we took that. And there's nothing in the world, I don't believe, for that bunch of the Jews has went through a pre-tribulation period. When during the time of this last wars, they got to be hated by everybody. E nós estudamos isso, e não é nada mais, eu creio que não, do que aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação. Quando, durante o tempo destas últimas guerras, eles têm de ser odiados por todos. And Eichmann killed millions of them in Germany. You just heard the trial. Amen. Millions of innocent people slain. Jews just because they were Jews, no other reason. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês recentemente ouviram o julgamento. Milhões de pessoas inocentes assassinadas, judeus, somente porque eram judeus, por nenhuma outra razão. The Bible said here that they were slain for their testimony of God, for the word of God and the testimony to help. A Bíblia disse aqui que eles foram mortos pelo seu testemunho de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Now we find out that the bride was the word of God and the testimony of Jesus Christ. These had no testimony of Jesus Christ. And we find out that the Bible says that all of Israel, the predestinated Israel, will be saved. Romans 11. Agora, nós verificamos que a noiva era a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Estes não tinham testemunho de Jesus Cristo. E verificamos que a Bíblia diz que todo o Israel predestinado, será salvo. Romanos 11. Now, we know that, and there we've seen them souls. Now, look how close. Why couldn't this be before? Because it hadn't happened before. Now you can see it, you see. See the great Holy Spirit seeing those things coming down through the ages and times, and now it's being revealed, and now you can look there and see that's the truth. There's where it's at. Agora, nós sabemos disso, e ali nós vimos essas almas. Agora vejam como é parecido. Porque isto não pôde ser antes? Porque não tinha acontecido antes. Agora, vocês podem vê-lo, vejam. Vejam, o grande Espírito Santo viu essas coisas que se desenrolariam no decorrer das eras e tempos. E agora está sendo revelado. E então você olha ali e vê que é a verdade. É aí onde está. Now, it was the martyrs in the tribulation, the pre-tribulation of Eichmann. Now, they only type the martyrs of the 144,000, which were entering into between the sixth and seventh seal. Agora, foram os mártires na tribulação, ou na pré-tribulação de Eichmann. Agora, eles somente tipificam os mártires dos 144 mil, que, aliás, estamos entrando nisso entre o sexto e o sétimo selo, está vendo? And the seventh seal is just one thing. That's all. And it was silence in heaven for a space of a half hour. And now only God can reveal that. It's not even symbolized nowhere. That's tomorrow night. Pray for me. E o sétimo selo é somente uma coisa, mais nada. E isto, houve silêncio no céu por meia hora. E agora somente Deus pode revelar isso. Nem mesmo está simbolizado em parte alguma. Isso será amanhã à noite. Orem por mim. Estão vendo? Now, we notice now as we go into the sixth seal. Now may the Heavenly Father help us as we settle down now to this sixth seal. Agora, notamos agora, enquanto entramos no sexto selo, agora que o Pai Celestial nos ajude enquanto nos aplicamos agora a este sexto selo. Now, this 12th verse of the 6th chapter. Agora, este versículo 12 do capítulo 6. And I beheld when he opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra,
E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. And the stars of heaven fell unto earth, even as a fig tree cast her untimely figs when she's shaken of a mighty wind. E as estrelas do céu caíram sobre terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. And the heavens departed as a scroll when it's rolled together. And every mountain and every island were moved out of their places. E os céus retiraram-se como um livro que se enrola, e todos os montes e todas as ilhas foram removidos do seu lugar. And the kings of the earth, and the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty man, and every bond, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Notice there? Look at that mighty man, see? What had they done? They had received the wine of the wrath of the fornication of the harlot, see? That's exactly the same class that drank of her wine, see? Notou aí? Veja esses poderosos, veja. O que eles tinham feito? Eles tinham recebido o vinho da ira da prostituição da meretriz. Está vendo? É exatamente a mesma classe que bebeu do seu vinho. Está vendo? And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? What an introduction to see the riders now. The riders, beast, and the answering beast have ceased. Then we take it up. We see the martyrs under the throne. Que introdução a... Veja, os do cavaleiro agora, os animais dos cavaleiros. E os animais que responderam cessaram. Então nós estudamos, nós vimos os mártires debaixo do trono. From the time these martyrs are the true Orthodox Jews that died in Christian faith, in religious faith, because they could not be Christians. Agora, isto, desde o tempo, estes mártires são os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram na fé cristã, ou na fé religiosa, porque não podiam ser cristãos. Remember, God blinded their eyes. And they're going to be blind for a long time until the Gentile church is taken out of the way. Because God doesn't deal with them two people at the same time, because it's very contrary to His Word. Lembre-se, Deus cegou seus olhos, e eles estarão cegos por longo tempo até que a igreja gentia seja tirada do caminho. Porque Deus não trata com esses dois povos ao mesmo tempo, porque é muito contrário à sua palavra. Remember, He deals with Israel as a nation. Always. It's the nation of Israel. The Gentiles as individuals, people taken from the Gentiles. Lembre-se, ele trata com Israel como nação, sempre. É a nação de Israel. Os gentios como indivíduos, povo tirado dos gentios. And the Gentile had to be made up of all the peoples of the world, so now and then there's a Jew comes into that, see? Just like a Arabian and a Irish and Indian and what more, it's all the peoples of the world make up this bouquet bride, see? E os gentios tinham de fazer formada de todo o povo do mundo, de modo que aqui e acolá há um judeu que entra nisso, está vendo? Do mesmo modo que árabes, e um irlandês, e indianos, e quaisquer outros. É todo o povo do mundo que forma esta noiva buquê, está vendo? But now when it comes to dealing then with Israel,
This last part of the 70th week, he deals with them as a nation. The Gentiles are finished. Mas agora, quando se refere a tratar então com Israel, nesta última parte da 70ª semana, ele trata com eles como nação, não trata mais com os gentios. The hour is soon arriving, and maybe at this very night, that God will completely turn from the Gentiles altogether. Exactly, he said so. A hora virá logo e pode ser ainda nesta noite que Deus se volte completamente dos gentios, totalmente. Exatamente, ele disse que assim. They shall tread down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished. The times are over. Yes, sir. And then let him that's filthy stay filthy. Let him that's righteous be righteous. See? Pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação gentia termine, os tempos terminem. Sim, Senhor. E então, quem está sujo, permaneça sujo. Quem é justo, faça justiça. Está vendo? There's no more blood on the seat in the sanctuary at all. There's no more blood on the altar. The sacrifice has been removed. There's nothing but smoke and lightning and judgment in there, and that's just exactly what's poured out here tonight. Amen. Não há mais sangue no trono no santuário, de modo algum. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi removido e não há nada além de fumaça, relâmpago e juízo ali. E é exatamente isso que é derramado aqui esta noite. The Lamb's done left his mediatorial work. The mediatorial work has been finished from over on the throne. The sacrifice, as we've typed him perfectly, the kinsman redeemer, the bloody lamb that come forth. Veja, o Cordeiro já deixou sua obra de mediação. A obra de mediação foi concluída a partir do trono. E o sacrifício, como o tipificamos perfeitamente. O parente redentor, o Cordeiro ensanguentado que sai. The lamb that had been slain, a bloody one, been killed, bruised, come forth and took the book out of his hand. That's the days are finished. Now he's coming to claim what he has redeemed. Amen. Now just send something through me. Um cordeiro que havia sido morto, um ensanguentado que tinha sido morto, ferido, saiu e tomou o livro de sua mão. Isso é, os dias estão terminados. Agora, ele está vindo para requerer o que redimiu. Amém! Isso me faz tremer por dentro. We find out now, John said, I beheld when he opened the sixth seal, there was a great earthquake. Then all nature was interrupted. See? Nós verificamos agora que João disse, e havendo aberto o sexto selo, olhei, houve um grande tremor de terra. Então toda a natureza foi interrompida. Está vendo? God's been doing great things, like healing the sick and opening the eyes of the blind and doing great work. But we find out here that nature took a tumble. Yes, all nature. Deus tem feito coisas grandes, como curar os enfermos e abrir os olhos aos cegos e fazendo grande obra. Mas verificamos aqui que a natureza sofreu um colapso. Sim, toda a natureza. Look what taken place. The earthquake, the sun went black and the moon wouldn't give its light. The stars shook and fell and why, everything happened. See? Right at the time of the opening of this sixth seal. That's when it takes place. Right immediately after the announcing of those martyrs. Okay? The martyrs have been finished. Veja o que aconteceu. O tremor de terra, o sol tornou-se negro e a lua não queria dar a sua luz e as estrelas se sacudiram e caíram. E, ora, tudo aconteceu, veja, exatamente no tempo da abertura deste sexto selo. É então que acontece, imediatamente depois do anúncio destes mártires. Veja, os mártires tinham terminado. Now you see, we're right close into that hour now. We could be at any time. Amen. See, because the church is just about ready to take its flight. But remember, when these things happen, the bride won't be here. Agora você vê que estamos bem perto dessa hora agora.
Poderíamos estar a qualquer momento, veja, porque a igreja está quase pronta para alçar seu voo. Mas lembre-se, quando estas coisas acontecerem, a noiva não estará aqui. Just remember, the bride's gone. She don't have to go through any of it. This is a time of tribulation, of purification of the church. It's put up on her for her to go through it, not the bride. He takes his sweetheart out of the way. That's her. She's done redeemed her. See, it's kind of that's his own selection, his own choice, like any man that takes his bride. Apenas lembre-se, a noiva partiu. Ela não tem de passar por nada disso. Esse é o tempo da tribulação, da purificação da igreja. É posto sobre ela para passar por isso, não a noiva. Ele tira sua querida do caminho. Sim, Senhor. Ela já a redimiu. Veja, é como Isso é a seleção dele próprio, a escolha dele próprio. Como todo homem escolhe sua noiva. Está vendo? Now, the earthquake. Let us compare scriptures now. I want... have you got a pencil and paper with you? I want you to do something for me. Or you want to write this, because unless you're going to take the tape. Now, I want you to read with me as you do. Agora, o tremor de terra, comparemos as escrituras agora. Eu quero... Vocês têm lápis e papel? Quero que façam uma coisa para mim. Já que querem escrever, escrevam isto, porque a menos que vão adquirir a fita. Agora quero que leiam comigo enquanto o fazem. Compare scriptures of this great event, that we will see that this great secret or mystery that was under the sixth seal of the book of redemption. Now remember, these are hidden mysteries. And the six seals altogether is one great big book. The six scrolls rolled together. And it unwinds the whole book of redemption. That's how the whole earth was redeemed. Compare escrituras deste grande evento em que veremos este grande segredo ou mistério que estava debaixo do sexto selo do livro da redenção. Agora lembre-se, estes são mistérios escondidos. E os 6 selos, todos juntos, são um grande livro, 6 rolos enrolados juntos, e desenrola o livro inteiro da redenção. Foi assim que a terra inteira foi redimida. That's the reason John wept, because if no one could get that book, all creation, everything was gone. She had just simply turned back to atoms and molecules and so forth and cosmic light, and not even be creation, person, nothing else. Foi por isso que João chorou, porque se ninguém pudesse tomar esse livro, toda a criação, tudo estaria perdido. Ela simplesmente retornaria a átomos e moléculas e assim por diante, e luz cósmica, e não haveria criação, pessoas, nada mais. Because Adam lost the rights of that book. He forfeited it when he listened to his wife, and she listened to Satan's reasonings instead of the Word of God. Amen. Porque Adão perdeu o direito a esse livro. Ele perdeu quando deu ouvidos à sua esposa e ela deu ouvidos aos arrazoamentos de Satanás, ao invés de a palavra de Deus. Está vendo? It was forfeit. Then it couldn't go back into the dirty hands of Satan who tempted her out of the way, so therefore it went back to its original owner like any abstract deed would do, see? Goes right back to its original owner, and that was God, the Creator who made it. And He holds it. And there's a price, and that's redemption. Foi perdido. Então não podia retornar às mãos sujas de Satanás, que a afastou do caminho, tentando-a, de modo que retornou ao seu dono original, como qualquer título de propriedade retornaria. Veja, retornou direto ao seu dono original, que foi Deus, o Criador, o qual a fez. E ele o retém. E há um preço, que é a redenção. There's some price for redemption, and there was nobody could do it.
So he said, made his laws, his own laws of a kinsman redeemer. Há um preço pela redenção e não havia ninguém que pudesse pagá-lo. Deste modo, ele disse, fez suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Then they could find nobody. Every man was born of sex. Born after sexual desire. He's in the original sin. Satan and Eve. So he could not do it. Então não foi encontrado ninguém. Todo homem nasceu de sexo, nasceu de desejo sexual. Ele esteve no pecado original, Satanás e Eva, de modo que não podia fazê-lo. There's nothing in him, no holy pope, priest, doctor, divinity, whoever he might be. He was nobody worthy. And he couldn't be an angel because he had to be a kinsman, he had to be a man. Não há nada nele, nenhum santo papa, sacerdote, doutor em divindade, quem quer que fosse, ninguém seria digno. E não podia ser um anjo porque tinha de ser um parente. Ele tinha de ser homem. Then God himself become a kinsman by taking on human flesh to the virgin birth. And he shed his blood. That wasn't the blood of a Jew. It wasn't the blood of a Gentile. It was the blood of God. The Bible said we're saved through the blood of God. Então o próprio Deus se tornou parente ao se revestir de carne humana através do nascimento virginal. E ele derramou o seu sangue. Esse não foi o sangue de um judeu, não foi o sangue de um gentio, foi o sangue de Deus. Está vendo? A Bíblia disse que somos salvos através do sangue de Deus. The child takes the father's blood. We know it. Anything in the male sex produces the hemoglobin. So we find out like the hen laying the egg. She can lay an egg, but if the rooster or the mate hasn't been with her, it won't hatch. It's not fertile. The woman's only the incubator that carries the egg. But the the germ comes from the male. A criança recebe o sangue do pai. Sabemos disso. Algo no sexo masculino produz a hemoglobina. Assim verificamos como a galinha, quanto a botar ovo, ela pode botar um ovo, mas se o galo ou o macho não esteve com ela, não chocará. Não é fértil. A mulher é apenas a incubadora que leva o ovo, mas o ovo o germe vem do macho. And in this case, the male was God himself. That's how I say how up is down and big is little. God was so great till he become even formed himself in such a teeny thing to a little teeny germ into the womb of a virgin. And around there he developed the cells and the blood. E nesse caso, o macho foi o próprio Deus. Assim é como eu digo, que subir é descer e grande é pequeno. Deus era tão grande que chegou a se formar em uma coisa tão pequenina, em um pequenino germe no ventre de uma virgem. E ali em volta, ele desenvolveu as células e o sangue. And was born and raised on earth, and from that kind of a start, unadulterated, no sex desire to it at all. E nasceu e cresceu na terra. E desse tipo de começo, inadulterado, sem qualquer desejo sexual nisso. And then he gave that blood because he become a kinfolks to us, and he was a kinsman redeemer. And he shed that blood freely. He didn't have to, he gave it freely to redeem. E então ele deu esse sangue porque se tornou nossa parentela. E ele foi o parente redentor e derramou esse sangue voluntariamente. Ele não tinha de fazê-lo. Ele o deu voluntariamente para redimir. Then he goes up on the altar of God and waits there while God holds the book of redemption in his hands and the bloody lamb stands on the altar of sacrifice. There's the lamb to make redemption, make an intercession. Então ele vai sobre o altar de Deus e espera lá, enquanto Deus segura o livro da redenção nas mãos. E o cordeiro ensanguentado se encontra no altar de sacrifício. Lá está o cordeiro para fazer redenção, fazendo intercessão. Then how dare anybody say that Mary or Joseph or any other mortal could
be an intercessor. You cannot intercess unless there's blood there. Yes, sir, there's one mediator between God and man, and that's Christ Jesus. That's what the Scripture says. Então, como ousa alguém dizer que Maria, ou José, ou qualquer outro mortal poderia ser intercessor? Não se pode interceder a menos que haja sangue aí. Sim, Senhor. Há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. É isso que a Escritura diz. There he stands, and until the last soul has been redeemed, and then he comes forth to claim what is redeemed. Oh, what a great Father he is. Lá se encontra ele, e até que a última alma tenha sido redimida, e então ele sai para requerer o que ele redimiu. Oh, que grande Pai ele é! Now remember, I've always taught that in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. And the Scripture, just like you can't take one Scripture and prove nothing unless there's something else goes with it. See? Agora, lembre-se, sempre ensinei que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. E a Escritura, do mesmo modo que não se pode tomar uma Escritura e provar nada, a não ser que haja algo que acompanhe. Está vendo? See, I can take one Scripture and say Judas went and hung himself. Take another and say you go do the same. See? But see, it won't blend in with the rest of it. Veja, posso tomar uma Escritura e dizer Judas foi e se enforcou. Tomar outra e dizer vai tu e faz o mesmo. Está vendo? Mas, veja, isto não combina com o resto dela. And I thought under this 6th seal, when the Holy Spirit broke it forth there and I seen what it was, then I thought it'd be a good thing to give the class a little something different tonight. See? Because it might be tiring and just listen to me talking all the time. So I thought that we'd do something different. Repensei sobre este 6º selo quando o Espírito Santo abriu lá e viu o que era. Então achei que seria bom dar à classe uma coisinha diferente esta noite. Está vendo? Porque pode ser cansativo só me ouvir falar o tempo todo. Por isso pensei em fazermos algo diferente. Now notice, this great event was sealed under the book of mystery of the redemption. Now the Lamb has it in his hand and is going to break it. Agora note, este grande evento estava selado sob o livro do mistério da redenção. Agora o cordeiro que o tem na mão irá abri-lo. Now let's look to Matthew, the 24th chapter, the Lamb himself speaking. Now, anyone knows that Christ is the author of the whole book as far as that concerned, but this is his speech here, or his sermon to the people, or to the Jews. Agora vejamos Mateus capítulo 24, o próprio cordeiro falando. Agora qualquer um sabe que Cristo é o autor do livro inteiro, no que diga respeito a isso. Mas este é seu discurso aqui, ou seu sermão ao povo. Muito bem, aos judeus. Now, I want you to hold your book like this. Matthew 24 and Revelation 6 like this. And let's compare something here just a little bit. Agora quero que você segure seu livro assim. Mateus 24 e Apocalipse 6, assim. E comparemos algo aqui só um pouquinho. So watch this now and you can find out just how it is. See what the Lamb here is showing exactly in symbol what he said over here in word. Doing exactly. So that makes it right. That's all there is to it. Here's one, he's talking of it, and here's where it happened. See? It's just perfect vindication. Agora observe isto agora, e você pode verificar exatamente como é. Veja, o que o cordeiro aqui está mostrando exatamente em símbolo. É o que ele disse aqui em palavra. Fazendo exatamente de modo que o torna certo. Agora, é só isso. Aqui está um. Ele está falando disto. E aqui foi onde aconteceu. Está vendo? É perfeita vindicação. Now let's look at the 24th chapter of St. Matthew and Revelation 6 and compare the 24th chapter of Matthew. We all know that was a chapter that every scholar, every person goes to talk about
the tribulation period. It comes out of the 24th chapter of Matthew. Agora vejamos o capítulo 24 de São Mateus e Apocalipse 6 e comparemos o capítulo 24 de Mateus. Todos sabemos que esse é o capítulo ao qual todo erudito, toda pessoa se refere para falar sobre o período da tribulação. Sai do capítulo 24 de Mateus. And now, if that is so, now we know that this sixth seal is the judgment seal. It's the judgment seal. Exactly what it is. E agora vamos, se é assim, porque sabemos que este sexto selo é o selo do juízo. É o selo do juízo, é exatamente isso. Now, see? Wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace,